olhando todas as religiões, a gente percebe que só há, na verdade, duas. Só tem duas, no que diz respeito a esta questão da salvação. Primeiro, há, de um lado, todas aquelas religiões que dizem que para o homem se salvar, para se relacionar com Deus, ele tem que merecer. Tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa. Ele tem que cumprir a lei ou as leis, ele tem que ser uma pessoa de moral elevada, ele tem que praticar o bem, ele tem que ser honesto, ele tem que ser justo, ele tem que ajudar os pobres, ele tem que ajudar os necessitados, ele tem que cumprir com seus deveres civis, ele tem que cumprir com seus deveres religiosos, tem que ser fiel à sua esposa, tem que prover para a sua família. Ou seja, a variação é pouca, porque no final, todas estas religiões, elas dizem que a salvação, o perdão de pecados e a aceitação do homem por Deus é o resultado daquilo que a pessoa faz. A pessoa merece, ela tem que merecer o perdão de Deus, ela tem que merecer ser salva, ela tem que fazer por onde ser perdoada por Deus. E aí, no momento escatológico futuro, no dia de juízo, ou coisa que o valha, Deus vai tomar os atos da pessoa, vai pesar na sua balança, e se o que for mais pesado, se as boas obras forem mais pesadas do que os erros, os deslizes, a pessoa então será perdoada por Deus e vai entrar no céu, no paraíso, enfim, a designação que houver. Mas se a pessoa cometeu mais erros do que boas obras, então ela seria condenada ou rejeitada por Deus. Então eu diria para você que quase todas as religiões funcionam assim. Elas partem de baixo para cima. É o homem que tenta chegar a Deus e merecer o perdão de Deus. Inclusive, nesse grupo estão aquelas religiões que incluem o nome de Jesus, no caso. Sem dúvida, há algumas que usam o nome de Jesus, dizem que são cristãs, mas que, na verdade, estão dizendo que você tem que praticar os mandamentos, você tem que praticar boas obras, você tem que cumprir a lei para que você possa ser aceito pelo Deus que é Pai de Jesus Cristo, tá? Agora, há uma outra religião que é diferente dessa, completamente. Ela diz que o ser humano é incapaz de fazer qualquer coisa que agrade a Deus. Ela diz que o ser humano, por mais que se esforce, nunca chegará a um ponto de merecer de Deus o perdão para o menor de seus pecados, porque ele está manchado pelo pecado, contaminado pela corrupção. Ele está morto nos seus pecados, ele é surdo para Deus, ele não tem entendimento espiritual e a melhor das boas obras que o ser humano faz, ela está contaminada pelo pecado, pelo egoísmo e por motivações erradas. Isso é o cristianismo bíblico, certo? Esse é o evangelho bíblico que diz que o homem não pode se salvar. E como resultado, então, Deus, na sua misericórdia, veio salvar o homem. Enquanto que naquelas outras religiões que eu falei há pouco, a salvação, ela começa de baixo para tentar chegar em cima. No cristianismo bíblico, ela começa em cima e vem nos buscar aqui embaixo. É Deus que desceu lá do céu, na pessoa de Jesus Cristo, tomou a nossa identidade humana, se tornou um de nós, encarnou, nasceu, viveu, morreu na cruz pelos pecados e ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. Então, enquanto que naquele lado você tem a religião do mérito, no lado de cá você tem a religião da graça, do favor e da misericórdia de Deus. E eu penso, respondendo a sua pergunta, que tipo de religião melhor se adequa à nossa situação? Uma religião de mérito, em que você, para ser salvo, tem que merecer, ou uma religião que oferece graça, que oferece perdão, que oferece misericórdia mediante o sacrifício completo de Jesus Cristo? Nossa, conhecendo a mim mesmo, como pessoa, eu quero a graça de Deus, eu quero o perdão de Deus, porque eu sei que eu não consigo guardar perfeitamente a lei de Deus. De outra maneira, não temos nenhuma possibilidade, né? E se o ouvinte, se o nosso ouvinte está sendo honesto, se ele for honesto e ele fizer um levantamento da sua vida, da sua consciência, ele vai ver que ele quebrou a lei de Deus, mentiu, ele cobiçou a mulher do próximo, cobiçou o carro do próximo, ele teve pensamentos de raiva, já desejou que alguém morresse, ele não é fiel com seus compromissos, ele já mentiu, já disse coisa que não presta, já insultou outras pessoas. Eu tenho certeza que se o nosso ouvinte está sendo honesto com ele mesmo, ele vai ver que ele pecou, ele ofendeu a Deus e o próximo, não foi uma vez só não, mas muitas. Então, qual a religião que salva? Só pode ser aquela que oferece perdão e misericórdia para o pecador que se arrepende. Agora, nós temos que nos arrepender, nós temos que reconhecer de fato que nós somos pecadores, nós somos indignos, não merecemos o favor de Deus, nos humilharmos diante de Deus e recebermos gratuitamente, pela fé, a Jesus Cristo, o Filho de Deus.
É isso que salva o pecador, é isso que traz perdão e de fato é isso que nos religa com Deus. Essa é a verdadeira religião. É Cristo Jesus. Obviamente não há outra possibilidade. Olhando para os dois grupos, não há justificativa de Jesus ou de Deus ter se feito homem se nós tivermos que completar a obra dele, né, de alguma maneira. Então isso está descartado. De fato, é a graça pura e maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Isso, muito bom que você falou aí, porque você vai encontrar dentro do chamado cristianismo pessoas que vão dizer que creem em Jesus Cristo, mas além de Jesus, ela ainda acrescenta, olha, você tem que crer em Cristo, ser salvo pela graça de Cristo, mas você ainda tem que, aí diz, você não pode cortar cabelo, você tem que usar roupa que vai até tal distância, você não pode fazer essa coisa, você tem que guardar esse dia, você tem que fazer isso, aquilo, outro, e aí fica sendo Cristo mais alguma coisa que cai na religião das obras, é o que a gente chama de legalismo. É graça completa, perfeita, Cristo realizou um sacrifício completo, perfeito, único, suficiente na cruz do Calvário, não temos que acrescentar nada, é receber por graça, sermos perdoados, livres do pecado e viver uma vida santa para agradar a Deus e não para ser salvos.